Eis o ditado que perpetua, que nos faz indagar sobre o que seria justiça, maldição, méritos. Pode um homem, considerado em vida, tão vil e imprudente, por vezes doentio e impulsivo, um gênio de múltiplos talentos para gerações posteriores, que sabiamente escolhia palavra por palavra, com tamanha eloquência que traduzia de sua alma ao papel, sua essência, sua história, o que tinha de mais caótico em sua ânima. A que custo? A qual desgraça? Antes de contar sua trajetória de maneira resumida, peço que se atente a como sua vida reflete em sua obra. Como em toda a sua vida, Poe lidou com morte de mulheres próximas, por doenças avassaladoras. Nascido em Boston, no dia 19 de janeiro de 1809, filho de atores David e Elizabeth Poe, foi abandonado por seu pai, e sua mãe morreu em 1811, de tuberculose. Daí então, John Allan, rico comerciante local, e sua esposa Frances decidem adotar o jovem Poe. Detalhe curioso é que Poe fora separado de seus dois irmãos. Um foi também adotado e outro ficou com a avó. Poe foi morar em Londres, mas por pouco tempo, pois em 1820, John fecha sua filial por dificuldades financeiras e volta para os Estados Unidos, onde matricula Poe em uma boa escola. É então com 16 anos que seu pai herda uma fortuna inesperada e a família se muda para uma mansão em Richmond. Lá, Poe fica noivo de sua namorada, Sarah Elmira. Um ano depois, conhecemos a verdadeira face de Poe. Matriculada na Universidade da Virgínia, se mostrou como aluno exemplar, porém, com diversos problemas com jogos e apostas, onde pedia sempre dinheiro a Alan, seu pai adotivo, que não entendia o porquê de tantos gastos. A relação enfraqueceu, seu pai recusou-lhe pagar mais dinheiro. Então, um ano depois do seu ingresso na universidade, volta para o lar, na mansão, e descobre que sua pretendida está comprometida a outro par. Note como o pêndulo de sua vida é voraz e oscila entre extremos. Enquanto sua relação não vai nada bem com John, Allan Poe, no auge de seus 18 anos, parte para Boston para tentar a vida a próprio custo. Na época, era difícil ganhar dinheiro com escrita nos Estados Unidos. Era muito mais fácil importar obras da Europa a custo zero de autoria. Então, Poe entra no exército com o nome falso de Edgar Allan Perry e publica alguns poemas que lhe renderam uma fração de destaque e algum dinheiro, que nunca lhe fora suficiente pelo estilo de vida de farras e apostas. Em 1829, sua mãe adotiva Frances morre. No ano seguinte, seu pai adotivo se casa novamente e corta de vez o contato com Poe. Poe, até então sargento mor, foi expulso do exército e foi para Virgínia morar com a tia, onde morava sua prima, Virginia Clem. Lá publicava seus poemas com a ajuda de colegas da academia militar. Em 1834, John Allan morre sem ao menos contemplar Poe em seu testamento. E em 1836 casa-se com Virginia, sua prima, ele perto de seus 27 anos e ela com seus 14 anos. Conseguia ir levando a vida como crítico e editor, até que em 1837 é expulso e vai para Nova York. Desempregado e sem dinheiro, no ano seguinte publica Ligeia, que na época não impressionou tanto assim. Sempre do alto para baixo, a vida sorri novamente para Poe e consegue uma boa posição de editor e crítico, lançando várias de suas obras memoráveis de 1839 a 1841. Desfruta de uma vida mais constante, até que Virginia sofre de uma hemorragia pulmonar. Primeiro indício de tuberculose. No ano seguinte, segue com sua esposa doente, publicando obras e dando palestras sobre poesia. Condecorado por várias conquistas na literatura, vivia oscilando entre farras, bebedeira e apostas e o sucesso, enquanto Virginia claramente tinha pior em sua saúde, se agravando cada vez mais, ano após ano, amargurando o coração de Poe. É então quando volta para Nova York, onde apesar de ter um certo renome na Europa, em Nova York não se consolidou muito, ainda mais pelo seu estilo de vida,
É então que, em 1847, Virginia dá seu último sopro e parte, deixando Paul em uma decadência psíquica ainda pior. Um ano depois, começa a corresponder com outra moça, Sarah Ellen, onde viaja para ver e pede em casamento. Após a recusa, tenta suicídio com a superdosagem de Laudanum. Em 1849, reencontra Sarah, aquela mesma que no início era sua comprometida e a deixou na adolescência, que na situação estava viúva. Ficaram noivos e, com promessa de melhora de vida e sobriedade, parte novamente para Nova York. Eis então que é encontrado em Baltimore, no dia 3 de outubro, delirante, usando roupas que não são suas, e morre de causas desconhecidas no hospital, dia 7 de outubro.